Herança. Você leu aí que herança é a reutilização de classes já existentes com instâncias de novas classes. Bom, basicamente, uma herança ela serve para reutilização, reaproveitamento de código. Então você consegue criar novas classes sem ter que implementar tudo novamente. Então vamos aplicar esse conceito ao nosso problema aqui do restaurante caseiro hipotético. Temos aqui, ó, na imagem aqui, uma classe bebida que ela vai ter nome, marca, peso líquido, preço e descrição. Esses são os atributos da classe bebida. Então toda bebida tem esses atributos, certo? E temos aqui alguns métodos que vão manipular esses atributos. Bom, mas bebida, aqui ela seria genérico, certo? Então ela é uma classe genérica. Não tem como eu saber qual é essa bebida. Então, para especificar as bebidas, eu posso utilizar a generalização e especialização, ou seja, a herança, para definir classes mais específicas. Então, aqui, ó, Coca-Cola 2 litros, Coca-Cola 600, Coca-Cola lata e alcoólica, ó, estão herdando, certo? A seta aqui está definindo uma herança, estão herdando da classe bebida, ou seja, elas contêm os atributos da classe bebida e também podem acessar os seus métodos. Não é necessário implementar novamente esses métodos e atributos nas classes específicas. Ela já tem, pela herança, ela já contém esses métodos e esses atributos. Bom, mas eu posso também, em uma classe específica, adicionar mais atributos e também adicionar novos métodos específicos. Então, como o nome está dizendo, ó, essa aqui é uma classe específica. Então, uma classe genérica, ela define valores genéricos, e uma classe específica, ela recebe os valores genéricos e pode especializar esses valores. Por exemplo, ó, uma bebida alcoólica contém um teor alcoólico. Já uma bebida, um refrigerante não contém álcool. Então, especificamos aqui que só a bebida alcoólica vai conter um teor alcoólico. Bom, e a partir do teor alcoólico, aqui criamos aqui mais classes específicas de bebida alcoólica, que seria o quê? A cerveja e tequila alcoólica seria uma classe genérica e cerveja e tequila uma classes específicas da classe alcoólica, ou seja, elas herdam todos os atributos e métodos da classe alcoólica. Então, não é necessário implementar novamente. E como a classe alcoólica herda da classe bebida, então, pela classe cerveja e tequila estarem no nível mais baixo da hierarquia, elas também contêm os métodos e atributos da classe bebida, ou seja, elas têm os métodos da classe bebida e também os da classe alcoólica por estarem no nível mais baixo da hierarquia. Então vamos implementar isso aqui no nosso código. Bom, criei aqui, para adiantar, a classe bebida com os atributos que foram definidos, né? E implementei aqui os métodos para manipular aqui, trabalhar com esses atributos. Então, temos aqui os nossos métodos. E também já criei aqui a classe alcoólica, certo? Então, criei a classe alcoólica com os atributos dela, né, teor alcoólico, e os métodos que vão manipular esses atributos. Então, é uma classe um pouquinho mais específica. Bom, você pode observar aqui, ó, que a classe alcoólica, ela herda da classe bebida. Em Java, bom, como é que eu vou definir então que a classe bebida alcoólica herda da classe bebida? Bom, basta colocar aqui a palavra-chave extends e o nome da classe que ela está herdando. No caso aqui, a classe
bebida alcoólica é uma extensão da classe bebida, ou seja, ela herda os métodos e atributos da classe bebida. Cerveja, vamos implementar ela aqui. Bom, vamos lá aqui na classe bebidas, criar um pacote de bebidas alcoólicas. Então, clicar com o botão direito, novo, classe Java para criar uma classe dentro desse pacote. Vamos definir aqui como cerveja. Classe cerveja. A classe cerveja, ela herda da classe alcoólica, ou seja, ela é uma extensão da classe alcoólica. Então, criamos aqui a classe cerveja, definimos que ela é uma extensão da classe bebida, ou seja, ela consegue acessar todos os atributos e métodos da classe bebida. Você pode ver aqui, observar que a classe bebida ela tem um atributo double, ou seja, decimal, chama teor alcoólico. Bom, está definido como protegido, por quê? Protect define que este atributo, no caso aqui o atributo teor alcoólico, vai poder ser acessado dentro da classe bebida alcoólica, mas também vai poder ser acessado pelas classes herdeiras, como a classe cerveja é uma extensão, é uma herança, herda da classe bebida alcoólica, então ela também pode acessar o atributo teor alcoólico, certo? Vou criar um método construtor, viu? Que ele já colocou aqui para o teor alcoólico. Esse vai ser o nosso teor alcoólico. Viu que eu não defini um atributo teor alcoólico na classe cerveja, simplesmente eu estou acessando o atributo teor alcoólico que foi criado na classe bebida alcoólica. Isso só é possível graças à herança. Pela classe cerveja estar num nível mais baixo da hierarquia, ela também vai poder acessar os atributos da classe bebida. Atribuir os valores direto no método construtor. O método construtor, como já vimos, ele é executado toda vez que uma classe é instanciada. Então, bom, você percebeu aí que nenhum dos atributos foram definidos na classe cerveja. Todos estão sendo recebidos através da herança. Então, eu não preciso definir em cada classe esses atributos. Simplesmente herdo, estou reaproveitando esses atributos e também os métodos. Ó, vamos ver aqui a implementação disso aqui. Vamos fazer a execução. Vamos aqui na classe principal. Ó, já temos aqui da última aula, né, o que foi feito. Vou comentar isso daqui para não atrapalhar o que vamos fazer. Vamos criar um novo objeto aqui, que da classe cerveja, então. Dentro da classe bebida, temos um atributo aqui, por exemplo, ó, getNome. O que esse atributo faz? Retorna o nome. Vou colocar aqui nome, concatenar aqui com a cerveja, né? Vou colocar aqui, ó, get, método que criamos, ó, getNome. O nome, vamos colocar aqui os outros métodos. Ó. Vamos executar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Então, fica lá para executar, executando. Ó, você pode observar que trouxe exatamente as informações que definimos. Ó, o nome, ó, cerveja comum, e o preço R$ 4,90. Mas aí você pode falar assim, os métodos getNome e getPreço não foram definidos na classe cerveja. Você pode observar que o único método que temos na classe cerveja é o método construtor. Como ele encontrou esses métodos aqui e conseguiu definir os valores, conseguiu retornar aqui esses valores? Graças à herança. Como utilizamos herança na classe cerveja, definimos que ela herda da classe bebida alcoólica. Então, quer dizer o quê? Que ela tem tudo que a classe bebida alcoólica tem. Certo? Ela herda tudo da classe bebida alcoólica. Bom, então ela herda os métodos da classe bebida alcoólica e os atributos da classe bebida alcoólica. Bom, como a classe bebida alcoólica herda de bebida, então ela herda também todos os atributos, todos os atributos e também todos os métodos da classe bebida alcoólica. Ela pode acessar esses métodos. Isso aqui é o conceito da herança. Qual que é a vantagem? Eu reaproveito o código. Genérica bebida, que já usa todos os atributos e métodos que uma classe bebida deve ter.
e a partir dela podemos criar classes específicas. Se essas classes específicas tiverem atributos e métodos específicos, também podemos definir isso na própria classe. Essa é a vantagem da herança. Eu consigo reaproveitar códigos já existentes. Eu não preciso implementar novamente. Então, a partir da bebida, eu posso criar várias outras classes. Posso criar, se ele começar a vender refrigerantes de outras marcas, Guaraná, Pepsi, outros refrigerantes, ou até mesmo outros tipos de bebidas. Não preciso definir novamente todos esses atributos, nome, marca, peso líquido, preço, descrição. Simplesmente vou herdar da classe bebida e definir os valores.